Eis que dentro do pacote de surpresas, né? Melhor, surpresas para zero pessoas, além dos militantes e ignorantes que acham que o Lula é o salvador da pátria, que ele é rei dos pobres, que ele ajuda o pobre, né? O seu secretário, ministro, capanga, secla, Luiz Marinho, que agora assumiu o Ministério do Trabalho, né? Se é que se pode chamar disso, né? Revista lá do ABC, extremamente conhecido, entregou agora o fim, né? A proposta de fim do saque aniversário do FGTS. O fim do saque do FGTS e voltando a ser o modelo antigo, que você só sacaria quando você se aposenta ou para financiar uma casa na caixa, né? Dependendo da porcentagem de dinheiro que você tinha na conta, né? Ou seja, 90% dos trabalhadores nunca sacaram o negócio. Então, dentro do pacote já que veio do falso aumento do salário mínimo, isso na inflação, de colocar quem ganha um salário mínimo e meio, né, o pobre, dentro do imposto de renda, né, afetando, cobrando, porque já tá bom de imposto, né, o pobre já paga pouco imposto, então vamos colocar um imposto de renda ali para quem ganha um salário mínimo e meio, porque é muita coisa, R$ 1.906, né, aí você tira mais ou menos uns 150 dessa conta, e se for isso, for arredondado, né. Então, para que o pobre gosta do saque aniversário? Para que ele precisa? Não precisa disso também, pô. Então vamos tirar, já que é o Partido dos Trabalhadores, é o partido que defende o pobre, né? Vamos tirar, não precisa disso. Já foi anunciado pelo tal ministro Luiz Marinho, né? Além disso, temos aí a reforma do Palácio, né? Parece que o casal presidencial, tal de Janja, Canja, sei lá, junto ao o humilde Lula, né? Quando chegaram no palácio, disseram que o palácio estava defasado, os móveis antiquados, a família Bolsonaro levou embora a cama, que aquilo, que isso, que isso. Estranhamente, né? Antes do tal quebra-quebra no palácio, né? Mas vamos falar disso aí outra hora, fazer um contexto, né? Sobre essas duas ligações. Ela saiu dando entrevistas, né? Que tava isso, depois o seu senhor, seu marido, né? O respeitadíssimo Lula, o humilde, disseram que precisava de uma reforma. Mas, como é prática do PT, uma reforma sem licitação, como propôs Lula. Porque disse que não tinha tempo, que teria já que assumir, que teria que trabalhar no palácio, que isso e aquilo. Ou seja, alô Debreche, Camargo Correia e quem tiver afins aí, tá? Já vai vir uma obrinha sem licitação, né? Maravilha. Dentro desse montante de gasto, né? Que é uma coisa que o PT adora, gastar o dinheiro público, né? Como se não tivesse amanhã. Por isso que eles chamam o teto de gasto de retrocesso, porque o Estado tem que bancar, o Estado tem que estar ali. O Estado está tão dentro, né? Que, vamos repetir, ele prometeu em campanha, né? Aumentar o salário mínimo do trabalhador, né, acima da inflação, porque outro governo era terrível, que não, que isso não é gasto, isso é dar ao povo. Chega na primeira semana, disse Lula, com todas as suas palavras, não tem dinheiro para isso, companheiro. Não tem, infelizmente não vou poder cumprir a promessa por enquanto. Eis que passa 3 dias e ele aumenta o salário dos políticos, né? E do STF. Claro, seus grandes amigos do STF, aqueles que ele disse que estavam acovardados quando ficaram assistindo ele ser preso pela Lava Jato, né? Não só ele, como seus companheiros, e os que o delataram. Aumentou o salário do STF. Isso aí causa um rombo de bilhões, né? Junto ao Congresso. Não é uma maravilha? Ou seja, o dinheiro que ele, segundo ele, não conseguiria cumprir sua promessa de dar o aumento da população, ele conseguiu dar ao STF, né? Então, acho que não é tão difícil construir um raciocínio, né? E ver a picaretagem, né? Ver a picaretagem. Ou seja, se tira todo tipo de conquista de algo que é bom pro sujeito pobre, né? Como é um saque aniversário do FGTS, né? E a gente já sabe para onde vai esse dinheiro, né? Ah, não vai dar para fazer isso, não dá para fazer isso, vamos ter que cortar. Mas só corta de quem? Não é o pobre, ele não é o rei do pobre, ele não defende o pobre. Aí a gente teve também, né? Para não. Nossa, mas pobre Lula, o orçamento deixado. Lembrando que o Brasil ano passado bateu recorde de arrecadação, cobrando menos imposto.
Aí chegamos no grande final do bolo, né? Não vai ter, vou acabar com o saque de FGTS, não vai ter aumento de salário mínimo, vou colocar o pobre para pagar imposto de renda, vou meter imposto em cima dele, né? Daqui a pouco vai voltar o imposto da gasolina e ICMS dos estados. E o grande finale, a picanha, né? Prometida picanha. Que foi para quem? Para quem? Cláudia Raia. Cláudia Raia. Nem um mês já se voltou a farra da Lei Rouanet. Que maravilha. A farra da Lei Rouanet está de volta, né? Quando o outro governo abaixou para 1 milhão o orçamento, se diziam entre militantes e jornalistas, que também são militantes travestidos, é um governo que não cultua a arte, né? Aí em campanha tava lá a turma, todo artistas faz o L, ele não, o amor venceu, tá aí, agora o amor venceu, não passou nem um mês, já que o Lula teve que cobrar o imposto de renda da população, né? Pobre, para quê? Para aumentar o orçamento, vamos colocar o pobre na classe média, agora ele colocou, tá pagando um imposto de classe média, para bancar quem? Cláudia Raia, rapidamente foi lá, foi liberado 1 bilhão para Lei Rouanet. É o artistinha de rua, que é outro idiota também que fica lá, faz o L, fala bozo. Para esse pegar, não. Esse não vai ter chance, novamente. Né? Quando o orçamento caiu para 1 milhão, esse teve chance, porque é um orçamento pequeno. Esse orçamento não atrai, esse cheiro não atrai os tubarões, né? Os grandes tubarões globais. Cláudia Raia, para fazer duas peças, duas apresentações, 5 milhões. Foi a primeira a voar, pá, abocanhar. Daqui a pouco vai lá Caetano Veloso, a turma do Dendê da Bahia, né? Então, ó, parabéns. Eu aposto que o pobre adora pagar imposto de renda para financiar 1 bilhão para artistas, né? Eu acho que é maravilhoso. Todo pobre na rua o sonho dele é falar assim, ó, não, eu tenho que pagar imposto de renda porque a Cláudia Raia merece 5 milhões, né? Para fazer 2 apresentações. Sabe-se lá de quê? Né? Teatro, porque o pobre também tá todo dia no teatro. Ele tem tempo, ele tem horário, ingresso baratíssimo, né? De graça, né? Porque ele tá pagando. Então, pessoal, parabéns, tá? Parabéns. Esse é o governo defensor do pobre, né? Que ele defende na prática mesmo, né? Não no discurso, que o pobre banque o Estado. E tá aí. Tá aí. Menos salário mínimo pro pobre. Mais pro STF, para dar uma força pro companheiro, né? Força jurídica, né? Para dar democracia. Menos, mais imposto pro pobre, significando também mais cachê para a turma da Globo, para a turma da Bossa Nova da Bahia. Então, parabéns, faz o L e segue em frente.